Gente, o que não deixa vocês dormirem à noite? Sim, essa é a pergunta de hoje. Oi, eu sou a Rain e hoje a gente vai focar nessa pergunta. Quais são as coisas que não te deixam dormir à noite? E não, isso não segue o âmbito de filmes de terror e coisas do gênero, não. Nada do sobrenatural. É sobre as nossas ansiedades, na verdade. Às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, eu não consigo dormir. Por que eu não tô conseguindo dormir? Você para pra pensar que todos aqueles pequenos detalhes da sua vida vêm à tona. E você fica, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Quem sou eu? Pra onde estamos indo? O mundo tá uma merda? Ah, e essas coisas todas. Então, algumas das coisas, assim, que você para pensar, inicialmente, o que não me deixa dormir? Pensar em conteúdos para este canal. Isso realmente é a realidade. Não consigo dormir direito, porque eu fico pensando, nossa, o que eu posso produzir de interessante para as pessoas? Beleza. Mas, se a gente for mais longe, a gente consegue chegar a outros aspectos. E será que o que eu penso, vocês também pensam? Algumas das coisas com certeza devem ser em comum, já outras não tanto. Então, vamos parar a pensar aqui. Uma coisa que eu acho que algumas pessoas podem parar a pensar é: tem futuro? Há um futuro aí? Aonde estamos chegando? Porque atualmente estou desempregada. Então, eu fico sempre pensando, gente, será que eu não sou capaz? Será que eu nunca vou conseguir mais um emprego? Será que eu não sou boa o suficiente? E vem todos esses questionamentos. A gente começa a se questionar, síndrome do impostor, será... Pô, é meio complicado, porque nós sabemos que a situação tá horrível pra muita gente, mas mesmo tendo ciência disso, a gente não consegue simplesmente, tá ruim pra todo mundo, tô bem. Não, a gente começa a se questionar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, a nossa capacidade de fazer as coisas. E eu sinto que hoje em dia esse é o motivo número 1 para às vezes eu não conseguir dormir à noite, claro. Mas aí, existem pequenas bobagens que surgem na nossa cabeça, com certeza. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como eu estou relembrando aquela história de 2013 na minha cabeça, e eu farei ela diferente, porque a gente pensa nisso, não é? A gente fica tentando se colocar, nossa, e se eu tivesse respondido outra coisa, ou se eu tivesse ficado de boca calada? Eu vivi uma história que era basicamente assim. Eu tava no bar com os conhecidos, e lá a gente tava conversando e afins, conversa vai, conversa vem, bebendo, comendo, quando o rapaz lá solta a seguinte informação. Ah, sim, não, porque tava saindo com a menina que fazia ginástica olímpica e blá blá blá. E qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Sim, gente, o que vocês acham que eu falei pra ele quando ele soltou essa informação? Porque definitivamente foi a seguinte frase. Pô, então você deve ter aproveitado bastante, né? Ela devia ser bem flexível. Ao qual a mesa inteira, éramos 4 pessoas, ficou todo mundo em silêncio, assim, tipo... Renata, e eu... Não, sabe, porque ela fazia ginástica. Era bom pra... né? E todo mundo, tipo... Para. E eu fico... E às vezes eu realmente fico pensando, gente, por que eu não pedi desculpas pra essa pessoa depois? Em outra situação. E fiquei... Hoje em dia a gente não se fala mais. Mas eu fiquei, caramba, por que eu falei isso? Porque essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu sou idiota, sabe? E aí, eu lembrei de uma outra situação. Ai, não, essa é muito boa, porque hoje em dia a gente é amiga, então tá tranquilo. Mas na época eu fiquei umas boas 2, 3 semanas, assim, refletindo sobre por que diabos eu falei isso. Ou se a pessoa achou que eu estava sendo grossa, rude com ela. Não porque diabos eu falei isso, mas eu acho que... Eu não sei se a pessoa interpretou com bons olhos, sabe? Eu odeio que me chamem de Rê. Isso é verdade, eu não gosto que me chamem de Rê, porque esse não é meu apelido é Rain, tanto faz. E só me chama de Rê quem não é muito íntimo a mim, quem não tem muita proximidade... E eu sempre gosto de falar pras pessoas com quem eu já me sinto à vontade, confortável, falar assim, não me chama de Rê, não. Você pode me chamar de Rain e tal, que tá tranquilo, porque aqui nós somos íntimas. Mas então, eu tenho um podcast chamado Os Fantasmas Nos Divertem.
A menina entrou no grupo que a gente tem no Telegram. E ela falou alguma coisa lá, blá, oi, Rei, afins. Aí eu já mandei logo. Rei, não. Aqui, nós somos todos amigos, somos íntimos, você pode me chamar de Rain. Só que eu acho que, como ela não me respondeu, eu fiquei muito sem graça. Porque eu pensei, gente, será que ela achou que eu fui grossa? Eu não fui grossa com ela, eu só tava falando, sabe? Meu Deus do céu. E eu fiquei, sem brincadeira, umas 2 semanas pensando nisso, porque no dia seguinte, aí eu ter falado essa frasezinha lá no chat, ela virou contribuidora do podcast. Aí eu, meu Deus do céu, a menina virou contribuidora do podcast. E eu fui babaca com ela. E eu fiquei sem graça. Só que aí a intimidade surgiu, a gente tava conversando e eu contei pra ela sobre essa história. Ela disse que ela ficou, meu Deus do céu, eu acho que eu ofendi ela, chamando ela de Rei. Eu, não, eu acho que eu te ofendi porque eu falei que era Rain e blá blá blá. E a gente ficou, e deu tudo certo no final. Graças a Deus essa história eu consegui resolver. Mas eu perdi de fato umas 2 semanas de sono refletindo sobre como talvez eu podia ter falado de uma forma melhor. Eu não sei, são essas coisas imbecis que a gente fica pensando. Por exemplo, eu achei engraçado que às vésperas de eu gravar esse vídeo, eu tinha visto um meme na internet e era uma menina deitada e aí alguém falando assim, nossa, imagina se todas as estátuas da Grécia são na verdade obra da Medusa. E a menina fica, tipo, com os olhos abertos, acordada a noite toda, pensando sobre isso. E eu fiquei, nossa, faz total sentido. E são essas pequenas coisas que, às vezes, a gente não consegue dormir direito porque a gente fica pensando nisso. Sabe, pequenos momentos imbecis da nossa vida. Ah, se eu tivesse falado A mais X em vez de A e B e coisas assim. Tem umas pequenos momentos estúpidos que fazem a gente refletir isso. Às vezes eu penso, nossa, mas e se eu tivesse falado pra minha tia que eu preferia ter comido bife à milanesa do que estrogonofe? Será que ela teria se sentido mais à vontade, confortável? Eu não sei, vai o que ela tava querendo fazer também. Então, assim, eu acho engraçado como nossa cabeça, ela opera de maneiras estranhíssimas e ela faz com que a gente não durma pensando em coisas imbecis, que às vezes não está sob nosso controle. Não sei, eu fico pensando nisso. Vocês também ficam pensando nisso? Vocês também têm esses pensamentos de coisas idiotas que vocês já viveram? Ou outros pensamentos que envolvem o futuro, ou o passado, talvez o presente também, e que não deixa vocês dormirem à noite direito? Se sim, conta pra mim, eu também quero saber. Eu fico curiosa com essas coisas, comenta. Se vocês gostarem do vídeo, vocês dão like. Se vocês gostaram do canal, vocês se inscrevam. Ah, eu não sei, será que eu devo continuar fazendo isso? Fico pensando. Qualquer coisa, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau!